Olá, sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Hoje o nosso quiz está muito interessante. Eu te proporei aqui algumas questões relativas à leitura, interpretação de texto, juntamente com gramática. Você vai ter que responder certo, errado e também opinar sobre algumas situações que vão lhe ser apresentadas. Espero que você se saia bem e consiga aprender cada vez mais a nossa língua portuguesa a partir de nossos questionários. Eu te vejo ali no quiz. Até mais! Vamos dar início ao nosso questionário de hoje. Você está aqui comigo na tela, lendo um poema chamado Jucapirama, de José de Alencar. Vamos ler comigo o que nós temos que fazer. Tradicionalmente, José de Alencar tem sua obra marcada pelo indianismo, isto é, pela valorização do índio. Meus amigos, a pergunta que eu vos faço: essa informação está correta ou errada? O que você sabe sobre isso? Pense um pouco e me responda. Este poema, Jucapirama, foi escrito por José de Alencar, certo ou errado? Isso está errado, muito errado. Jucapirama foi escrito por Gonçalves Dias. É realmente um autor que tem marcado, sim, sua obra pelo indianismo. José de Alencar também, mas José de Alencar não é o autor da obra Jucapirama. Acertou? Eu espero que sim. Agora vou te fazer uma outra pergunta relacionada ao mesmo problema. Veja comigo agora como funciona a situação deste poema. Você já estudou comigo em um vídeo anterior a respeito do plano do conteúdo. Vamos ler aqui antes de responder a questão para você ter noção. O poema diz o seguinte: um velho timbira, coberto de glórias, guardou a memória do moço guerreiro do velho tupi. E à noite, nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, dizia prudente: meninos eu vi. Considerando que, tradicionalmente, Gonçalves Dias tem sua obra marcada pelo indianismo, isto é, pela valorização da figura do índio, responda para mim. No plano do conteúdo, o indianismo nesta estrofe valoriza a figura do índio? Você acha que isso está correto ou errado? Esta afirmação está correta ou errada? Responda para mim. O que você acha? Está muito certo. Muito certo. A personagem central dessa estrofe é um índio, um timbira, que conta a história do moço guerreiro e do velho tupi. No plano do conteúdo, o poema valoriza a figura do índio. Muito bem, está indo bem? Vá marcando suas respostas e não se esqueça de comentá-las depois que você terminar o nosso questionário. Veja agora uma outra questão também relacionada ao mesmo poema Jucapirama de Gonçalves Dias. Vamos ler o que é para nós fazermos aqui. Um traço agora do plano da expressão que enfatiza a valorização do índio. Lembra-se do traço do plano da expressão? É como o autor programa para passar a mensagem via texto. Como esse texto aqui passa a sua mensagem. E é o ritmo dos versos imitando o som dos tambores indígenas. Veja bem, Gonçalves Dias montou Jucapirama para poder lembrar como o índio se comunicava via tambores. Eu vou ler para você de uma outra maneira. Gostaria que você agora se atentasse. Veja como lerei. Um velho timbira, coberto de glória, guardou a memória do moço guerreiro do velho tupi. Bom, é lógico que estou forçando um pouco, mas eu gostaria de te dizer o seguinte: você percebeu a imitação do tam, 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 como se fossem os tambores indígenas? Meus queridos, agora é a sua vez. Você acha que isso está certo
Ou isso está completamente errado, não tem nada a ver com o que nós estamos aqui te apresentando. O que você acha? Está muito certo, muito certo. O ritmo dos versos, com uma sílaba forte, tônica, seguida de duas átonas fracas, imita o som dos tambores indígenas. Assim, o plano da expressão também contribui para a valorização do índio. Aprendeu? Como é interessante entendermos literatura e vermos o que esses autores dessa época, da era romântica, da literatura oitocentista deste país, retratava a figura do índio. Vamos continuar, temos mais propostas para vocês. Um dos slogans mais usados nas campanhas publicitárias de caminhões e automóveis de passeio da Mercedes-Benz faz referência ao símbolo da empresa, uma estrela de 3 pontas. Para valorizar esse símbolo, de tempos em tempos, a Mercedes veicula propagandas que terminam com a seguinte frase: Mercedes, a sua boa estrela em qualquer estrada. Imagine que a direção da empresa, considerando que o slogan esteja desgastado, resolvesse contratar uma agência de propaganda para reescrever essa frase. Uma das sugestões é substituir a expressão boa estrela por referência, de modo que o slogan seja Mercedes, a sua referência em qualquer estrada. Levando em conta apenas o plano do conteúdo, avalie se essa substituição produziria efeito melhor ou pior do que o slogan oficial. O que você acha? Melhoraria ou não melhoraria a proposta apresentada pela empresa? O que você tem para me dizer? Qual seria a sua resposta? Melhor ou pior? Seria pior. Muito, sem dúvida, porque essa substituição seria muito negativa, pois a palavra referência não possui a duplicidade de sentido de estrela, que pode tanto ser uma brincadeira com o símbolo da empresa, quanto significa guia, roteiro, direção. Bom, sabendo então dessa nossa proposta, veja o que eu quero te apresentar agora na seguinte situação. Outra sugestão é trocar a estrada por caminho. Nesse caso, a nova frase de divulgação da empresa seria Mercedes, a sua boa estrela em qualquer caminho. Tudo bem, vamos pensar agora comigo. Raciocine na perspectiva de linguagem utilitária, que seria a linguagem das propagandas, aquela linguagem clara para que todos entendam. Essa troca alteraria substancialmente o slogan original. Sim ou não? O que você acha? Pense um pouco. Se necessário, pare o vídeo e me responda. Seria sim ou não a sua resposta? A resposta certa seria não. Não. Tomando o texto como exemplo da linguagem utilitária, o que interessa é o plano do conteúdo. Nessa perspectiva, estrada e caminho são palavras sinônimas. Não alteraria em nada. Percebeu? A linguagem utilitária, o importante é a proposta para passar a informação. Agora vamos apresentar a você uma outra proposta. Veja estes problemas. Observe o exemplo sobre os conflitos entre a justiça e o principal organizador de bailes funks no Rio de Janeiro, Mr. Funk, conhecido como o Rei do Funk. Leia comigo o texto. Mr. Funk foi preso por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e responde a processo em liberdade. Ao sair da cadeia, o rei do funk era esperado por sua mulher, Mrs. Funk Girl, a bela loura do funk, como é conhecida, junto com um punhado de funkeiros. Meus queridos, prestem bastante atenção. Do modo como esse texto foi organizado, o leitor fica com a bizarra impressão de que há um punhado de funkeiros também conhecidos pelo título de A Mãe Loira do Funk. O que você acha disso? Certo ou errado? Deixo a proposta para você pensar. Leia novamente o texto, se necessário, e me responda. Você acha que há ali funkeiros também conhecidos pelo título de A Mãe Loura do Funk? Certo ou errado? Amigos, a resposta está certíssima.
A maneira como esse texto foi escrito não deixa dúvidas sobre isso. Leia novamente a proposta apresentada e agora houve uma alteração na ordem das palavras. Verifique comigo. O rei do funk era esperado por um punhado de funkeiros e por sua mulher, Mrs. Funk, a bela loura do funk, como é conhecida. Meus queridos, a mudança na ordem das palavras não evitaria o problema e atrapalharia ainda mais a interpretação? Você concorda com essa afirmação? Você acha que esse texto ficou pior? Sim ou não? Responda para mim. Conseguiu? Viu a diferença? A resposta é não. Você não pode concordar com isso, porque a simples mudança na ordem aqui evitou o problema e, lógico, simplesmente facilitou a interpretação. A maneira como nós, às vezes, colocamos os textos em língua portuguesa mais confunde do que ajuda na hora da passagem das informações. E este simulado que nós estamos te fazendo aqui é para chamar atenção para esses tipos de situação. A má colocação das palavras pode gerar uma grande atrapalhada e você não conseguirá entender o que realmente o autor queria te propor. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até agora. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixe aí o seu like, participe, passe-nos informações sobre o que você gostaria de discutir conosco, pergunte-nos e inscreva-se. Isso é muito importante para engajarmos o nosso canal. Um grande abraço e nós nos veremos em nosso próximo vídeo. Até logo, até mais.